Você está passando por algum desafio na sua área de relacionamento? Ou você não consegue entrar num relacionamento, ou você não consegue sair num relacionamento, ou talvez o seu casamento ou namoro está passando por uma série de conflitos e discussões. Talvez o seu desafio seja na área profissional, você não consegue crescer, não tem oportunidade de crescimento, ou tem medo de arriscar. Se você passa por um desafio na área da saúde, se você passa por um desafio na área financeira, bom, eu sou Wagner Souza, terapeuta integrativo, e eu te ajudo a crescer em qualquer área da sua vida. E se você quer saber como, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Quando eu era criança, eu brincava bastante, era uma criança bem ativa, eu machucava o meu joelho. Quando isso acontecia, um adulto precisava vir, limpar, tratar, passar um remédio, para que depois de algumas semanas eu caísse de novo. E se você era como eu, possivelmente você também se machucou. Algumas crianças quebram o braço, batem a cabeça e precisam de uma atenção um pouco especial para isso, precisam tratar essa ferida do corpo. E assim como a gente tem feridas no corpo, nós também temos outro tipo de ferida, que são as feridas emocionais. Para você entender essas feridas emocionais, é importante que você compreenda primeiro que nós, como seres humanos, nós temos necessidades emocionais. Só que as necessidades emocionais lá na infância, quando elas não são bem atendidas, elas podem gerar para a gente o que a gente chama de crenças limitantes. Essas limitantes é tudo no que a gente acredita, mas que não faz com que a gente cresça, com que a gente melhore, com que a gente aumente, com que a gente tenha sucesso na vida da gente. Então, o que acontece é, a gente vai ter pensamentos indesejados, sentimentos indesejados, como mágoa, ressentimento. A gente vai ter também memórias dolorosas, e muitas delas são memórias de infância. Daí se origina o que a gente chama de ferida emocional. Só para você entender um pouquinho mais sobre isso, as necessidades emocionais de uma criança, de toda criança vai ter necessidades emocionais e que precisam ser atendidas. Mas tem criança, por exemplo, que não tem afeto, não tem carinho, não tem uma pessoa para dar carinho, não tem uma pessoa com quem ela tenha contato. Tem crianças que não são respeitadas. E quando a gente fala de respeito, lá quando a gente é criança, a gente ouve muito, ó, você tem que respeitar as pessoas mais velhas, tem que respeitar os mais velhos. Isso é uma verdade. Só que o que não contam pra gente é que a gente, como criança, também precisa ser respeitada. Qual que é a questão aí? Muitas crianças passam por desrespeito, situações desrespeitosas, sejam de forma moral, seja de forma física, uma violência física ou até uma violência sexual. Isso é muito marcante para uma criança, inclusive. Assim como ela tem uma violência, ela não consegue ser respeitada, ela também precisa, no ambiente dela, ser bem aceita, ser acolhida. E principalmente ser acolhida por aquelas pessoas que estão bem próximas dela. Pai, mãe, às vezes um avô, uma avó que cria aquela criança, os professores. É muito importante que ela seja aceita em qualquer ambiente, seja na escola, seja em casa, seja na casa de um avô, na casa de um amiguinho. É importante que ela seja acolhida, que ela seja muito aceita, que ela se sinta aceita dessa forma. E também é muito importante que a criança ela perceba de que ela tem o seu próprio valor. É quando a gente vai desenvolvendo a nossa autoestima, e nem sempre isso é feito, nem sempre ela consegue perceber isso de acordo com o ambiente em que ela está. Existem várias necessidades emocionais que para uma criança pode não ser atendida. E quando isso não acontece, vem a ferida emocional. E essa ferida emocional, ela vem na infância, ela se origina na infância, ela pode se originar, várias feridas ali podem se originar ao longo da vida de uma criança, de uma pessoa. Porém, quando ela se origina na infância e ela é reforçada em diversos acontecimentos com outras pessoas ou situações ao longo da vida, é quando aí a gente, de fato, em algum momento, vai se sentir impedido de continuar. A gente fica estagnado em algum lugar da vida, seja na área profissional, seja nos relacionamentos, seja na sua saúde, seja na área financeira, comportamento que você possa ter, isso vai acontecer. Tá? Para você entender um pouquinho de feridas emocionais, é importante falar da Lisée Bourbeau, que era uma canadense. Essa mulher contribuiu bastante aí com relação a esses estudos de feridas emocionais.
E ela percebeu, através das oficinas que ela tinha de desenvolvimento humano, que havia muita coisa na infância que não era bem elaborado pelas crianças. E por conta disso, ao longo da vida, surgiam as feridas emocionais, que traziam para a gente essa série de consequências que você possivelmente está vivenciando ou já tenha vivenciado na sua vida. Quando ela fez o estudo dela, ela compreendeu que existiam 5 principais feridas emocionais: a ferida do abandono, rejeição, humilhação, traição e a figura da injustiça. Cada uma tem a sua particularidade. Se uma pessoa ela tem uma ferida emocional, essa ferida pode impactar qualquer área da vida dela. Ela pode ter mais de uma ferida emocional. Pode ser que eu tenha uma ferida emocional maior de rejeição do que uma ferida maior de abandono, ou tenha uma ferida de rejeição, de abandono, e a minha maior ferida, que está mais expandida, seja da injustiça. Enfim, talvez eu não consiga perceber essas feridas na minha vida também, porque algumas estão escondidas. Mas de uma forma ou de outra, alguma consequência essa ferida vai trazer para a sua vida. Então, se aquela pessoa, por exemplo, não teve afeto, pode ser que ela vá buscar afeto em diversas relações da vida dela. As necessidades emocionais que eu comentei anteriormente, elas são atendidas de acordo com os nossos vínculos. Na infância, os principais vínculos são pai e mãe, ou aquela pessoa que te cria, as pessoas que te criam, avô, avó, os tios. Mas se essa necessidade ela não é bem atendida, bom, eu vou buscar essa necessidade nos outros relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento aqui, é muito importante que você perceba, que você saiba, que o relacionamento não é só aquele relacionamento afetivo, amoroso, mas pode ser um relacionamento com o irmão, pode ser um relacionamento com a mãe, com o pai, com filhos, pode ser o seu relacionamento com um gestor, com um chefe, com um superior, com um vizinho, com um colega, com um amigo. Essas necessidades, elas são atendidas mais facilmente de acordo com os vínculos que são mais próximos da gente, mas também podem não ser atendidas. Então é importante que a gente observe isso. Mas para você ter uma visualização maior disso, eu vou contar para você a história da Ana. A Ana, ela era filha de um casal que tinha 5 filhos. Só que um dos filhos, ele tinha uma necessidade especial, ele era portador de deficiência, era uma pessoa com deficiência. E por conta disso, a mãe da Ana precisaria ter um pouquinho mais de cuidado com esse filho. Ela acabava não conseguindo ter todo o tempo, às vezes até paciência, de cuidar e lidar e dar carinho para os outros filhos por conta daquele tempo que que aquele filho demandava um pouco mais dela. O que acontecia é que, por um acidente, o pai da Ana, ele faleceu. Num acidente de carro, ele faleceu. E aí os irmãos mais velhos da Ana, os 2 irmãos mais velhos, precisavam trabalhar fora. A mãe não conseguia trabalhar fora, não conseguia trabalhar, porque eu tinha um filho pequeno, que tinha uma deficiência ali. Por conta disso, a Ana também precisou cuidar, assim como a outra irmãzinha dela, da casa. Ela era muito pequena, precisava cuidar e dar conta da casa. Então, 2 trabalhavam fora, 2 cuidavam da casa e a mãe cuidava daquele filho. Ou seja, a Ana nunca tinha tempo para estudar, nunca tinha tempo para brincar. Toda criança precisa brincar, não tinha tempo de ver televisão, de ler gibi, ela não tinha tempo de fazer nada disso. Ela tinha que crescer e ela tinha uma responsabilidade muito grande, que era cuidar da casa junto com uma outra irmãzinha, porque a mãe não conseguia fazer tudo. Então, ela precisou aprender muita coisa, só que ela precisava aprender as coisas na marra. Ela vivia triste em casa, porque ela não conseguia ser criança. E à noite, o que ela fazia? Ela rezava, sempre rezava, pedia a Deus para que não tirasse o irmão dela mais velho, que era aquela principal referência que ela tinha, já que o pai não estava com ela, e a mãe. Ela tinha muito medo de perder a mãe. E ela chorava, sempre em silêncio, para não acordar ninguém, e também não chorava na frente de ninguém, mas principalmente não chorava na frente da mãe, porque ela não queria incomodar a mãe, ela tinha muito medo de magoar aquela mãe, embora ela visse que aquela mãe, ela sempre estivesse muito nervosa, sempre estivesse reclamando da vida, ela queria, de todo jeito, né, não incomodar, como se ela se sentisse como sendo um peso. Então a mãe já tinha um desafio grande com o irmão, e ela entendia que ela não podia trazer outros problemas para ela. Então ela se fechava, ficava quietinha, chorava à noite, sofrendo em silêncio. Só que passaram muitos anos, e aconteceu que a Ana conheceu um rapaz. Ela começou a se relacionar com esse rapaz, acabou engravidando dele, e quando ela engravidou,
ela saiu de casa e foi morar com ele numa outra cidade um pouquinho distante. E aí foram anos de muito desafio, eram muitas discussões, a criança, a filhinha dela chorava, até que quando a filhinha completou mais ou menos 3 anos de idade, o marido da Ana, ele saiu de casa e foi morar com uma outra mulher. Aí naquele momento a Ana se sentiu, de fato, além de traída, abandonada. Ela se sentiu sozinha. Ela teve que sair para trabalhar fora, trabalhava fora o dia inteiro para conseguir o dinheiro para poder sustentar e sustentar a filha, cuidava da casa e também precisava ter tempo de cuidar e de brincar com a menina. Ela nem sabia muito bem como fazer, ela era muito nova, tinha 19 anos nessa época, próximo de 20 anos, então ela estava aprendendo muita coisa e ela não conseguia muito tempo para aprender. Era um desafio para ela. O que aconteceu é que, ao longo do tempo, a filhinha dela foi crescendo e ela também foi se distanciando. A filha tinha muita raiva da mãe, ela nunca soube, nunca compreendeu por que, que a filha tinha muita raiva, mas ela tinha muita raiva e ficava muito tempo fora de casa, porque ela queria o espaço dela. Ela dizia que a mãe controlava demais e ela precisava ficar muito tempo fora. Então a mãe ficava sozinha, decepcionada e sofrendo porque não conseguia ter a proximidade da filha que ela tanto queria. Ela gostava daquela filha, a única filha que ela tinha, a única companhia que ela tinha. Nenhum relacionamento da Ana dava certo. Então tinha uma expectativa muito grande que ali ela não sabia, mas ela queria que a filha cumprisse. O que aconteceu é que, anos mais tarde, a filha da Ana se casou. Ela se casou e teve uma netinha. A Ana teve uma netinha, nasceu uma filha. E essa netinha estudava na parte da manhã e a parte da tarde ela ficava com a avó. E naquele momento a Ana se apaixonou por aquela menina. Ela fazia de tudo por aquela pequena. Ela tinha muito amor por aquela neta. Ela tratava ela e cuidava dela com muito amor e com muito carinho. Só que passaram-se alguns anos, o genro da Ana teve uma oportunidade para trabalhar no estado de onde ele era, no estado de origem, onde os pais dele moravam. E assim ele foi, levou a pequena, a neta da Ana, a esposa. Ana, naquele momento, ficou muito decepcionada, porque já estava tudo certo que eles fossem se mudar e que não fossem levá-la, né? E ela ficou sabendo muito em cima da hora, eles não avisaram com antecedência, possivelmente que eles saberiam que ela iria sofrer. Como eles estavam indo para o estado em que o pai do rapaz, do genro dela, morava, a mãe e o pai iriam cuidar da neta, não iria precisar mais que a Ana cuidasse deles. Então ela ficou muito frustrada, ficou muito chateada, muito ferida ali. Bom, passaram-se algumas semanas, depois passaram-se mais alguns meses. A Ana estava muito triste, uma solidão muito grande dentro dela. E aí ela foi ao médico porque ela não tinha disposição, ela não sentia vitalidade para fazer nenhuma atividade, nem mais para trabalhar, mal conseguia comer. E quando ela passou no médico, o médico falou assim: olha, você está com depressão e você vai ter que tratar a sua depressão. Bom, daqui a pouco eu continuo a história da Ana, mas eu queria trazer isso para vocês perceberem como que lá atrás aconteceu com a Ana. E ela teve diversas feridas. A ferida do abandono, ela acontece quando um dos genitores, ou o pai ou a mãe, ele se distancia. Isso pode acontecer como? Talvez aquele pai trabalhe muito, sabe aquele pai que trabalha bastante e ele só chega no finzinho da noite, quando as crianças já estão dormindo? Pode ser que, de repente, aquele pai, para trabalhar, ele viaje muito, ele fique semanas fora ou dias fora e vem uma, duas ou três ou quatro vezes por mês. Talvez possa acontecer de um pai ou de uma mãe falecer muito cedo, quando a criança era muito pequena. Então, só para vocês perceberem, para você perceber, o que acontece não é de fato um abandono, mas na ferida emocional do abandono, o que acontece é que a criança, mesmo sem saber, de forma muito inconsciente, é como se ela estivesse sendo abandonada. Esse abandono não é só um abandono físico, é como se ela tivesse um abandono de afeto. Né? Aquela pessoa de quem ela tem muito afeto, que dá muito carinho para ela, que ela espera, ela tem uma expectativa de receber muito carinho, ela já não está mais ali. Então, por mais que ela saiba que o pai vai voltar, que ele está trabalhando, às vezes a criança também não tem essa compreensão, porque é muito pequena, a criança ela se sente, de fato, ali não atendida. Vem uma dor muito forte. E essa dor, que não nada consegue se explicar com relação a um abandono, porque de fato não é um abandono, ela é sentida e percebida pela criança dessa forma. A questão é que quando a gente cresce,
essa ferida, ela tende, se ela não for tratada, ela tende a se ampliar. Como que isso vem para a vida de uma pessoa que tem uma ferida de abandono? Uma pessoa, ela pode, por exemplo, precisar ter a companhia das pessoas. Sabe aquela pessoa que precisa ter apoio de todo mundo? Ela precisa ser ajudada. Ela vai fazer o possível para ela ter alguém perto dela. Então, muitas vezes, ela vai falar, olha, não consigo fazer isso sozinha, faz para mim, você pode me ajudar? Ela quer ter a presença das pessoas com ela. Ela não se sente... é como se ela não se sentisse suficientemente forte para ela estar sozinha na sua própria companhia. Então, ela precisa de alguém. Pode acontecer, por exemplo, dessa pessoa se sentir muito sozinha, mas ela sempre vai querer ter alguém perto, para dar afeto para ela. Isso inconscientemente, não é uma decisão consciente, né? É alguma coisa que é consciente. O que acontece é que essa pessoa, ela não quer entrar em contato, inconscientemente, ela não sabe disso, mas é uma decisão que a gente vai tendo na vida da gente para que a gente não entre em contato com aquela dor da infância, daquele pai que estava longe, daquele sentimento que aquela filha tinha, que muitas vezes na fase adulta a pessoa nem lembra qual era, nem lembra desse fato mais, mas acontece bastante. Então é muito importante que perceba-se isso, né? Que essa dor ela vem acompanhando você na sua vida, mas para que você não acesse, os seus comportamentos que vêm através daquelas crenças que foram criadas vão direcionando você a tomar algumas atitudes, a ser de uma certa forma, entre aspas, ser de uma certa forma, que acaba gerando uma série de conflitos em diversas áreas da sua vida, em relacionamento, em profissional, ah, no, inclusive na questão da saúde. Então é muito importante que seja observado isso. No caso de uma ferida da rejeição, o que acontece ali é que, vou dar um exemplo aqui, pode ser que a sua mãe tenha ficado grávida de você sem planejamento nenhum. Não foi uma gravidez planejada. Pode acontecer quando ela chega para aquele pai e fala, olha, eu estou grávida. Talvez aquele pai, o pai da criança, não fosse um namorado, talvez não fosse o marido, fosse apenas uma paquera. Pode até ser que ele fosse o marido, que ele fosse um namorado, mas ele não estivesse esperando por aquela gravidez. De repente não estava preparado para aquilo naquele momento e ele vai reagir de uma forma possivelmente moralmente agressiva. Ele não aceita aquela criança. Bom, além dessa não aceitação da criança, vamos supor que a família dos pais, né, da mãe e do pai da criança, também não aceite aquela gravidez, critique bastante aquela mulher ou critique bastante aquele filho, né? E aquela mulher, a grávida, ela se sente, a mãe, ela se sente muito mal com isso, se sente de fato rejeitada. Acontece que a criança, ela também vai se sentir rejeitada. E uma das necessidades emocionais que uma criança vai ter, assim como um adulto também tem, é a necessidade de ser aceito no ambiente. E se naquele momento da gravidez ela já não está se sentindo aceita, quando aquela criança nascer, de acordo com o que acontecer ali, pode ainda reforçar aquela ferida da rejeição. Ou seja, pode ser que um pai ele decida ir embora, ele não fique com a mãe. Pode ser que aquele pai, né, da criança, ele não more na mesma casa e fique distante, more numa outra cidade, e aquele bebê não tenha contato com a criança. Pode acontecer desse casal que teve esse filho não criar essa criança e entregá-la para adoção, ou entregar para uma avó, para uma tia, para que seja criada. Ou seja, nesse momento, há uma ferida muito grande ali, que é a ferida da rejeição. A criança, ela percebe que ela não é aceita. Isso vem de forma muito inconsciente, nem sempre vem de forma consciente, normalmente é inconsciente. Por algum motivo, ela não está sendo aceita. E aí ela vai para a vida, na vida adulta dela, vai ter uma série de acontecimentos que podem reforçar essa ferida emocional da rejeição se ela não for tratada cedo. Então, só para fazer um comparativo aqui, isso não é uma regra, imagina uma pessoa que está, uma criança com uma ferida, aos 20 anos, essa criança já caiu várias vezes, já é adulta, aos 20 anos essa ferida foi aumentando. Aos 40 anos, como ela não tratou, essa ferida ainda é maior. Pois é, esses desafios eles vão crescendo se essa criança ela não faz um processo para olhar para essa ferida, normalmente não faz mesmo, e o adulto, se ele vai deixando para olhar mais para frente, porque de fato ele não sabe sequer o que é uma ferida emocional. O que acontece é que assim como nas outras feridas, do abandono, da injustiça, da traição, da humilhação, os nossos atos,
de acordo com as crenças limitantes que foram geradas quando essa ferida também foi criada, vão fazendo com que a gente não entre em contato com a dor. É como se a gente fosse ficar protegido. Ou seja, a gente vai agir de uma forma para não ter contato com a dor da rejeição. O que uma pessoa adulta vai fazer então? Ela vai se isolar, possivelmente ela vai se sentir de que ela não é incompreendida, então é melhor que ela fique sozinha mesmo, para que ninguém a ofenda, para que ninguém a rejeite. Ela não sabe que ela tem uma rejeição ali por trás, mas para não entrar em contato com a rejeição, claro que ela vai agir de forma que ela não seja rejeitada. Aquela pessoa que, sabe aquela pessoa que vai querer fazer o melhor possível, de forma perfeita, para agradar? É essa pessoa também. Se ela trabalha num lugar, ela vai tentar fazer o trabalho da forma mais perfeita, para que ela seja aceita naquele espaço. Isso é muito importante colocar aqui. Os nossos comportamentos, assim como nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles são gerados a partir daquelas crenças que vêm lá da infância. E se a criança ela já começa a ter, né, os seus sentimentos ali na barriga da mãe, começa a perceber que ela não é aceita na barriga da mãe, a tendência é que outros fatos vão reforçar e vão agravar, vão expandir ainda mais essa ferida. No caso da humilhação, a ferida da humilhação é um pouco diferente. Tem uma frase, imagina só, você está brincando, você está descobrindo do que você gosta ali na infância e você vai mexer na terra. E aí você estava limpinho, a mãe te deu banho e tudo mais, você vai para a terra porque você quer brincar na terra, é legal brincar na terra. Pois é. Só que quando você volta para dentro de casa, a mãe olha e fala assim: "O que é isso? Você é uma porquinha, não pode isso". Aí chama o pai: "Tá vendo essa porquinha?". Brava, acaba humilhando aquela criança. Nesse momento que a criança é humilhada, quando é muito forte, gera essa ferida emocional da humilhação. E um outro exemplo, isso é bastante comum de acontecer, inclusive eu vivenciei uma fase, um momento na minha infância em que eu vi isso acontecer com uma outra criança, é que lá na escola, aquela criança, ela faça xixi na calça. A criança vai lá, ela faz xixi na calça. Bom, a professora ela chega, ela mostra para todos os alunos, tá vendo, pessoal? Vamos rir, vamos dar risada aqui dela que ela fez xixi na calça. E todo mundo cai na gargalhada. Nesse momento, isso normalmente acontece entre 1 ou 3 anos de idade, a criança está na creche, está conhecendo outras crianças, nesse momento gera-se uma ferida de humilhação. E por mais que na fase adulta, essa criança, esse adulto já não lembre mais que isso aconteceu, porque muitas vezes a gente não vai lembrar de muita coisa que a gente vivenciou nos primeiros anos de vida. Muita gente não lembra mesmo, a maior parte das pessoas não se recorda desses anos, né, dos primeiros anos de vida. Quando isso acontece, isso é crucial para que essa pessoa, de acordo com as suas crenças limitantes, tenha comportamentos e sentimentos por uma vida inteira. O que essa pessoa vai fazer, então? Ela vai tentar, de todo jeito, agradar as pessoas, para que as pessoas não humilhem-a. Então, muitas vezes, ela vai ignorar suas próprias necessidades para atender a necessidade das outras pessoas, para tentar fazer o possível para agradar aquelas pessoas. Ela também, claro, se ela tem a ferida da humilhação, imagina, ela não vai querer se expor. Então, imagina um adulto que tem que gosta de cantar, né? Percebe que uma das paixões que tem é cantar e tem o sonho de se tornar cantor e de ser muito famoso. Sabe aquela pessoa que vai fazer um teste e ela não consegue ser aprovada no teste porque ela tem muita vergonha? É o que acontece. Vergonha é o sentimento principal de uma pessoa que tem a ferida da humilhação. A pessoa ela vai fazer o possível para que ela não entre num processo em que ela vá ter muita vergonha. Ela vai agir de forma que ela se fica afastada de qualquer possibilidade de ser humilhada, de ser ridicularizada, né, é, de ser exposta. E muitas vezes o que ela faz, de fato, é ficar num segundo plano. Essa pessoa ela acaba não conseguindo crescer porque ela não consegue se mostrar. Uma outra ferida importante aqui de se observar, e é muito importante ter atenção aqui, é a ferida da traição. Quando a gente fala de traição aqui, a gente não está falando só da traição entre um casal, né? Traição, entenda como uma quebra de confiança. A confiança foi destruída. Isso pode acontecer, por exemplo, lá na infância, quando, por exemplo, uma criança
ela recebe uma promessa, né? É prometida para aquela criança. Por exemplo, o pai ele vai promete para aquela criança: olha, filha, a gente vai fazer uma viagem para Disney daqui a um mês. E como que é a criança? Pai, tá chegando? Pai, tá perto? Pai, quando que a gente vai para Disney? Ela começa a perguntar para o pai, né? Ela tem uma expectativa, aquela expectativa, ela vai se elevando, ela vai aumentando, a criança vai esperando. Só que o que acontece é que o pai, ele trabalha numa empresa que está passando por um processo de fusão. Ele tem um cargo gerencial ali. E justamente por conta disso, aquele pai ele não vai poder se ausentar naquela data que ele pretendia. Ele não pode fazer isso. A criança ela não vai compreender. O que ela vai entender? O pai vai falar para ela: filha, olha só, a gente não vai poder viajar com você, a gente não vai poder ir para Disney. Aquela criança vai ficar extremamente decepcionada. Porque imagina que durante o mês inteiro ela ia perguntando para o pai: pai, tá chegando? Pai, tá chegando? A criança não tem noção do tempo. Então ela vai perguntando. O pai: tá, filha, tá chegando, tá chegando. Quando tá chegando perto da viagem, filha, não vai ter mais. É como se ela não pudesse confiar na palavra daquele pai. E ela se sente traída. Isso para uma criança pode ser muito forte, pode acontecer de diversas formas, mas pode ser muito forte. Na fase adulta, já que essa criança começou a construir as suas crenças de que ela não pode confiar, de que ela, né, a criança começa a integrar, isso não é uma escolha dela, ela vai integrando esses acontecimentos e as crenças e os valores vão sendo formados. As crenças limitantes surgem e vão lá para a fase adulta. Na fase adulta, o que ela vai fazer? Desafiador demais para essa pessoa confiar nas pessoas. Para que ela possa confiar em alguém, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que controlar. Então, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento de sociedade, você tem um sócio, o adulto vai ter um sócio ali. Qualquer outro tipo de relacionamento entre mãe, filho, qualquer tipo de relacionamento pode quebrar a confiança, então ela precisa controlar. O que ela vai fazer? Por que ela controla? Ela vai tentar, ao máximo possível, cumprir o seu compromisso. Ela vai cumprir, ela vai ser responsável por isso. Mas, ao mesmo tempo, ela vai esperar que a outra pessoa também seja da mesma forma que ela. Para não se decepcionar, ela vai precisar controlar. Então, essa é a figura da traição, né? Isso é muito importante, que a pessoa... São pessoas que normalmente têm medo de ser traído, ou têm medo também de trair. De uma certa forma, a traição, ela vem para a vida da pessoa de alguma forma, ela vai tentar, da melhor forma, ser correta, nos conceitos que ela tem de ser correta, de ser certa, ela vai tentar cumprir, né? Ela vai cumprir o máximo possível para que ela não entre em contato com essa ferida da traição. O mais importante é a forma como uma pessoa ela vai agir de acordo com suas crenças limitantes que foram geradas lá na infância, vai fazer com que essa pessoa ela faça o possível para não entrar em contato com a dor da traição. E ela nem sabe que essa ferida da traição está lá nela, mas inconscientemente os pensamentos e os sentimentos e as memórias vão vir para que ela haja daquela forma. Então, num trabalho, por exemplo, é muito possível que essa pessoa ela acredite de que ela precisa fazer tudo de uma forma muito perfeita para que ela não seja traída, para que a confiança que ela tem, imagina, né? Você está trabalhando da melhor forma possível, esperando ter um reconhecimento profissional. De repente, quem recebe a promoção é um colega seu. A pessoa vai se sentir traída. Talvez ela vai querer se afastar, vai querer, talvez é possível que ela queira até se vingar, né? De acordo com a crença de cada pessoa, ela vai agir de uma forma, mas vai estar extremamente magoada ou com raiva por conta de ter se decepcionado, já que houve uma quebra de confiança. Houve ali uma traição para essa pessoa. Uma outra ferida emocional é a ferida da injustiça. Na ferida emocional da injustiça, o que acontece é que aquela criança ela vai ser de alguma forma subvalorizada. Naquele momento da infância, normalmente acontece entre os 4 e 6 anos de idade, a criança está percebendo que ela tem o seu valor, ela vai observando, ela vai fazendo as coisas ali, né, vai agindo, e ela vai começando a perceber que ela tem um valor. Só que ela vai entrando num processo dela de individualização, ela vai conhecendo do que ela gosta, o jeitinho dela de fazer as coisas. E imagina que essa criança na escola, ela, ao invés dela estar usando um lápis de grafite,
ela está utilizando lápis de cor. Ela faz o nome dela, começa a escrever o nome dela, está aprendendo as letras ainda, e ela começa a pintar. Só que ela leva muito tempo para fazer isso. Acaba não conseguindo acompanhar o resto da turma. E a professora chega para ela e fala assim: você é devagar demais. Quem disse para você fazer isso? Como você é burra. Pode usar esse nome, essa palavra, né? Burra. Muitas crianças acabam trazendo para a vida adulta essa palavra na sua cabeça, né? De forma tão agressiva, com uma violência moral. Essa criança acabou recebendo, naquele momento, o desenvolvimento de uma ferida, que é a ferida da injustiça. É como se ela não pudesse ser ela mesma do jeito que ela estava escolhendo a ser. E ela tivesse que seguir ali um padrão e tivesse sendo menosprezada, subvalorizada. Nesse momento, criança, ela começa a fazer de tudo para que ela não entre em contato com aquilo. E ela vai tentar fazer da forma como que, até com relação aos pais, da forma que ela não decepcione os outros. Então, a ferida da injustiça, ela traz para a pessoa uma série de comportamentos, inclusive lá na vida adulta, de perfeição. É aquela pessoa que não vai querer ofender, é aquela pessoa que vai querer, de uma certa forma, cumprir uma expectativa de uma pessoa que ela gosta bastante. E ela vai tentar o possível, né, o possível fazer para que ela não sinta essa ferida da injustiça. Só que muitas vezes o que vai acontecer é que ela vai se afastar da sua própria individualidade, né? Ela, infelizmente, ela não sabe disso, ela vai acabar entrando num processo em que ela está mais voltada para o outro do que para ela mesma. Ela acaba não conseguindo, de uma certa forma, entrar em contato com a sua própria essência. E nisso, como qualquer outra ferida, vão vir as suas crenças limitantes que foram geradas lá na infância, que vão sendo reforçadas ao longo da vida dela, para que ela não consiga, de fato, entrar em contato, e claro, né, tudo porque o nosso ego não quer que a gente entre em contato com a dor, mas tudo isso para que ela não acesse aquela dor. São pessoas que são muito perfeccionistas, aquelas pessoas que tentam justificar o tempo inteiro. Acontece alguma coisa, talvez a outra pessoa ela nem entenda que aquilo é algo grave, mas ela precisa justificar do porquê que ela fez daquele jeito. São pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, elas vão tentar fazer da forma que elas querem fazer, mas não vão pedir ajuda. Tem pessoas que você vai perguntar, como é que estão as coisas? Não, tá tudo ótimo. É justamente aquela pessoa que ela acaba, de uma certa forma, construindo um mundo que para ela é um mundo perfeito, porque ela não se permite ter problemas, ela não admite que ela tenha problemas. Elas acabam sendo rígidas com elas mesmas. E isso traz para a pessoa um grande peso. Quando a gente fala das feridas emocionais, como que isso vai acontecendo na vida de uma pessoa? Pode acontecer, né, como eu coloquei, da pessoa ter um desafio na área profissional, na área de crescimento, na área de relacionamento, o financeiro dessa pessoa, pode acontecer da saúde dela em algum momento da vida dela for afetada, mas também é importante perceber que a pessoa ela pode trazer essa ferida na formação do seu próprio corpo. Então, algumas feridas vão trazer a pessoa de uma forma com o rosto mais fino, com olhos maiores. Às vezes tem pessoas que vão ser um pouquinho mais gordinhas, vão ser um pouquinho maiores ali, a estatura da pessoa vai ser maior. Tem pessoas que têm um ombro maior e têm o corpo, o tronco mais afunilado. Ou seja, a ferida ela também vai estar exposta no próprio corpo. Só que uma coisa que é importante de trazer e muito importante de colocar é que uma pessoa pode ter mais de uma ferida. E uma ferida pode ser mais relevante ou estar mais aprofundada ou ser maior, ocupar um espaço maior na vida de uma pessoa do que outra ferida. Então pode ser que aqui você tenha identificado algum comportamento que você tenha. Só que pode ser que você não tenha aquela ferida e tenha uma outra ferida. Pode ser que você tenha duas feridas. Pode ser que aquele comportamento ele não seja o comportamento da sua ferida mais relevante, daquela que ocupa um espaço maior na sua vida, porque você pode não estar atento ao comportamento que você está tendo. Às vezes uma pessoa sinaliza para você e você nem acredita. Isso é muito importante de perceber. Mas, Wagner, entendi. Como é que eu faço para curar as minhas feridas emocionais? A primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar o que eu estou sentindo e perceber a forma como eu estou me comportando.
E não é negar o que eu estou sentindo e tentar não sentir, ou negar o comportamento, ou tentar não me comportar daquela forma. É claro que em alguns momentos você vai ter que fazer dessa forma também, para poder, de uma certa forma, se relacionar com as pessoas. Só que você, ao mesmo tempo, precisa ter a consciência de que é importante olhar para aquela ferida. E por que é importante? Como eu coloquei, em alguns momentos, pode ser que aos 20 anos, a ferida ela apareça de uma forma. Aos 40 anos, como eu nunca parei e olhei para aquilo, ela vem de um outro jeito. Talvez aos 40, aos 60 anos vem de uma forma muito forte. E emocionalmente isso pode trazer, inclusive, algumas doenças para a pessoa. É muito importante que a pessoa tenha isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a aceitação. Se observar, perceber como é que a sua vida está sendo impactada, como que está resultando na sua vida essas feridas emocionais, os comportamentos que você está carregando. Pode ser que você, como eu falei antes, tenha mais de uma ferida. E talvez você só consiga identificar o que está por baixo, né? É importante que você identifique o que está por baixo ali dos comportamentos, dos sentimentos. Talvez você consiga observar um ou outro, mas talvez tenham coisas que você não tenha conhecimento. Às vezes tem coisas que a gente já internalizou, que a gente somatizou. É importante que você cure lá da infância, o que foi gerado lá na infância, para que essas crenças também, de uma certa forma, sejam liberadas, e que aí sim você consiga crescer na sua vida. Uma coisa que é importante colocar aqui, eu não terminei a história da Ana, queria falar para vocês sobre a Ana. A Ana, ela teve um final bastante feliz. Final não, né? Ela ainda não acabou a vida dela, ela continua na vida, mas de uma certa forma a história dela aqui se finaliza de uma forma feliz. Ela decidiu se conhecer melhor, ela identificou o que estava por trás dela, claro que tinha muita coisa na infância dela que não foi uma infância fácil. Ela se tratou, entrou em processos terapêuticos, ela gostou, inclusive, ela começou a estudar, entrou numa faculdade de psicologia, ela daqui a pouco está se formando, ela casou-se novamente e essa mulher não para mais. Simplesmente porque ela decidiu parar, e diferentemente do que ela fazia antes, que ela sempre estava cuidando de alguém, ela decidiu parar e cuidar de si mesma. Bom, se você quiser conhecer mais conteúdos como esse e saber como liberar as feridas emocionais que te impedem de crescer na sua vida, então não esquece de me seguir aqui, combinado?